O seu esposo é da forma que é porque ao invés de orar por ele, você o amaldiçoou. Seu parceiro, seu esposo, ele é briguento, explosivo, ele é ignorante. E você já não sabe mais como lidar com isso, tem pensado até em separação? Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a ficar comigo aqui até o final desse vídeo para poder ter uma noção de como eu passei por isso e talvez, acredito eu, tenho certeza na verdade, que esse vídeo vai te ajudar a sair dessa e quero te convidar a se inscrever aqui no canal para poder receber os próximos conteúdos. Eu quero contextualizar para vocês terem noção do que eu passei e da dimensão que era isso dentro da minha casa. Aconteceu um dia em que estávamos eu e meu esposo dentro do nosso carro e a gente estava na BR indo para casa da mãe dele, visitar a mãe dele. E aí no meio da BR, um cara avançou uma parada, né, para poder entrar na BR ali. E o cara avançou aquela parada e o cara começou a buzinar e fazer aquelas gracinhas que algumas pessoas fazem no trânsito, né? E esse cara, ele começou a provocar o meu esposo e meu esposo, ele se irou, ele perdeu ali o controle de si, a tal ponto que ele começou a ficar tão irado que o cara entrou na BR e ele seguiu no acostamento em alta velocidade para poder acompanhar o cara. E a intenção do meu esposo era seguir em alta velocidade para acompanhar o cara na BR, a gente no acostamento, para que quando convergisse o acostamento com a BR, meu esposo estava na intenção de jogar o carro e colidir. Para vocês terem ideia do quanto meu esposo era briguento e explosivo. E assim, eu posso dizer para vocês que nesse dia a gente parou o carro e eu pensei seriamente em separar. Eu tive que ficar um tempo ali do lado de fora do carro, eu tive que deixar todo aquele sentimento passar, porque eu sei, se você tá passando por isso, eu sei que não é fácil. E eu entendo, a gente precisa também entender o lado da outra pessoa e começar a pensar algumas formas de como lidar com isso, porque sim, tem solução, sim, a pessoa muda se ela quiser. Eu já posso adiantar isso pra vocês, não precisa chegar até o final do vídeo pra dizer que o meu casamento é outro, o meu esposo é outro, assim como principalmente eu, sou outra pessoa também. Foi o que levou principalmente a toda essa mudança interna nele. Começou em mim, começou por mim. E um dos principais motivos para eu estar gravando esse vídeo é que quando eu estava passando por isso, eu comecei a buscar ajuda na internet, eu comecei a buscar vídeos a respeito disso. E a maioria dos vídeos eram feitos por pessoas que, acredito eu, não tiveram uma boa experiência no casamento e não souberam lidar com isso. E a maioria era separa, separa, separa e esse tipo de coisa. E eu acredito que casamentos não são descartáveis, relacionamentos não são descartáveis e pessoas não são descartáveis. O temperamento do meu esposo não era o meu esposo. Eu convivia com ele diariamente e eu conhecia sim o lado excelente dele. Meu esposo tem 1 milhão de qualidades, então por que por causa de um defeito, por causa dessa explosão dele, eu iria separar, entende? Não que eu não tenha pensado em separar naquele dia ou em outros dias que ele teve uma explosão tão profunda a ponto de quase bater o carro por causa de um acesso de raiva. Só que eu sabia que aquilo ali era um momento que ia passar e que existia, eu sabia que tinha alguma forma, eu ainda não sabia como, mas eu sabia que tinha alguma forma de acessar toda essa raiva e de lidar com isso, e eu não achava que ele era descartável a ponto de eu separar por causa disso. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu preciso abrir um parênteses aqui pra você, pelo amor de Deus, mulheres. Deus fez as mulheres para que o esposo amasse elas como Cristo ama a igreja. Cristo não agrediu a igreja, tá? Meu esposo nunca me agrediu. Ele nunca levantou a mão para mim, nem fez menção que o faria. Então, eu não tô dizendo para que você que está sofrendo agressão, está sofrendo abuso, que seu esposo dentro de casa está indo para cima de você, que você aguente isso calada e deixe isso. Não, isso já é caso de polícia e, pelo amor de Deus, se você tá passando por isso, saia desse relacionamento antes que seja tarde demais. Não é este o vídeo, não é este o meu caso, tá? Meu esposo me tratava muito bem, mas ele era estressado, ele tinha acesso de fúria, ele tinha acesso de raiva, principalmente no trânsito. Pra você ter ideia do que eu tô falando, se perpetuou por muitos anos. Hoje, se eu não me engano, dia 1º de agosto, eu acho que eu fiz 9 anos de casada. 9 anos. Pelo menos os nossos 7 primeiros anos de casamento foram assim. Em 6, 7 anos de casamento foram assim. Foram nos acessos de raiva, nos acessos de fúria do meu esposo. Só que, o que aconteceu? Qual foi o primeiro passo? Qual foi a chave que começou toda essa mudança aqui dentro da minha casa, dentro do meu casamento? Foi a minha conversão. Foi quando eu posso dizer que eu já era evangélica, eu já era cristã, eu já conhecia a palavra, só que eu não era convertida, tá? Eu já era desviada há muito tempo por causa de problemas que eu já contei em outro vídeo, vou deixar aqui no card, que é a respeito do meu abuso, a respeito da rejeição do meu pai. Tudo isso gerou traumas e me afastou de Deus. Não é o intuito desse vídeo, eu conto com mais detalhes em outros, tá? E aí, quando eu converti,
A primeira coisa que Deus falou comigo foi: a gente precisa abrir o baú, porque para as coisas mudarem, você vai precisar descobrir o que é que tá te deixando dessa forma. Então a primeira coisa que eu percebi não era só o meu esposo que era agressivo, não era só o meu esposo que tinha acessos de fúria. Eu também era essa pessoa. E parecia que tinha um véu assim, ó, que me vitimizava. Eu não conseguia enxergar que eu também era essa pessoa. Então, como que eu exijo do outro uma mudança se eu não sou essa mudança, se eu não faço essa mudança, entende? Se eu também tenho os mesmos acessos de fúria. Ou seja, todas as vezes que o Denis fazia alguma coisa, eu retribuía da mesma forma. Como que eu espero que uma pessoa mude se quando ela faz algo eu faço da mesma forma, do mesmo jeito, entende? Não tem cabimento, gente. Não tem como você querer que o outro tenha uma mudança que você não tem. Então começou na minha conversão. Começou quando eu percebi que eu também era aquela pessoa e eu decidi usufruir dos dons do Espírito e mudar. Isso era necessário. Sem essa mudança, sem os dons do Espírito, jamais teria começado toda essa mudança dentro da minha casa. Outra coisa que eu precisei amadurecer muito, eu tinha necessidade afetiva, eu tinha carência afetiva. Então, para mim poder me validar, me sentir mulher, me sentir bem, o meu esposo precisava ficar comigo o tempo todo. Eu não aceitava ele jogar, eu não aceitava ele ter válvulas de escapes do estresse. Ou seja, gente, homens precisam de válvulas de escape. Homens precisam desestressar. E a válvula de escape do meu esposo era o jogo, tá? E eu não permitia que ele jogava. Eu simplesmente brigava e eu arrumava uma confusão. Era cara fechada, era dia sem conversar todas as vezes que ele ia jogar. E o que acontecia? Ele estava sempre estressado porque ele não podia jogar e não podia desabafar, não podia desestressar. E eu estava sempre estressada porque quando ele ficava comigo ele não estava bem. Você consegue perceber isso? Que se você não deixar a pessoa ter algumas válvulas de escape, porque ela é uma pessoa individual, ela é um ser individual, assim como você tem as suas necessidades de ter as suas válvulas de escape, tem coisas que você gosta de fazer e é só você com você, entende? Então você não pode privar que a outra pessoa tenha essas válvulas de escape. Eu, por exemplo, eu era bem neurótica, sabe? A ponto de todas as vezes que o Denis queria ter uma válvula de escape, eu já pensava, tá fazendo alguma coisa errada, tá aprontando, não sei o quê. Então eu sempre tinha aquela desconfiança dentro de mim. A partir do momento que eu decidi, falei, gente, eu vou confiar, eu confio nesse, eu tô com ele porque eu confio nele, então eu tenho que confiar. E a partir de hoje, eu não sei quantos anos que faz, que eu nem sei. Se eu pego o telefone do Denis é porque o meu tá descarregado e eu quero mexer no Instagram, alguma coisa do tipo, ou por alguma besteira, ou porque a gente precisa fazer alguma transferência bancária, mas desde então, desde a minha conversão, desde que tudo mudou, nunca mais eu peguei o telefone do Denis e desconfiei dele. Eu confio plenamente no meu esposo e alguém pode dizer pra mim assim, você é burra. Gente, para e pensa, pelo amor de Deus. Se a pessoa não te valoriza, é problema dela. Não é você que tem que ficar o tempo todo correndo atrás, igual uma louca, correndo atrás de problema, correndo atrás de achar que o outro tá te traindo, correndo atrás de eu tenho que descobrir, porque isso vai acabar com o seu relacionamento. Porque você fica tão neurótica a ponto de você não consegue usufruir dos momentos que você tá com a pessoa, você não consegue amar a pessoa plenamente, você não consegue se entregar 100% porque você está o tempo todo achando que a pessoa tá fazendo alguma coisa com você. Então a primeira coisa para um relacionamento é a base dele. É a confiança e o amor. Se não houver confiança, não existe relacionamento. Então vamos lá, eu quero citar para vocês os pontos principais depois da minha conversão. Óbvio, eu vou citar quantas vezes forem necessárias depois da minha conversão. Por quê? Porque foi depois da minha conversão que eu comecei a estudar a respeito dos frutos do Espírito e comecei a usufruir dos frutos do Espírito. Mansidão e paciência. Você já pensou por que esses dois são frutos do Espírito, gente? Por que eles são necessários para que você seja feliz? Eu não preciso nem dizer, são coisas assim. A Bíblia tem versículos na Bíblia que a gente não precisa nem de explicação. Eles são autoexplicativos. Então, eu preciso frisar isso sempre para vocês. E a primeira coisa foi mentalidade, mudança de mentalidade. Paulo vai dizer, transformai-vos através da renovação da vossa mente. Ou seja, comece a incluir coisas boas na sua mente. Cuidado com quem você consome. Porque se você está querendo salvar seu casamento, mas só consome, me desculpa, conteúdo de feminista, meninas que estão dizendo para você o tempo todo, separa, separa, separa. Pessoas que nunca pensaram em ter uma família e nem querem ter uma família estão lá. Se o homem faz isso com você, separa. Se o cara faz isso com você, separa. E você tá lá consumindo o conteúdo dele igual boba, querendo salvar o seu casamento, deixando várias coisas acessar a sua mente, vários conteúdos de funk, incitando a separação, incitando o não casamento, incitando ir pro mundo, ir pra balada e pra isso. Então, assim,
cuidado com o que você consome, isso é a primeira coisa. E uma das coisas que eu coloquei na minha mentalidade era: separar não é uma opção pra mim. Vou repetir, gente, meu esposo nunca me agrediu, não existia agressão dentro do meu relacionamento. Ele tinha um temperamento explosivo, ele tinha um temperamento ignorante. Não existiu agressão. Se você está sofrendo agressão, por favor, procure a delegacia, tá? Isso daqui não é o caso desse vídeo. Preciso repetir isso quantas vezes for necessário para vocês entenderem que a agressão não se tolera. Então, separar não era uma opção para mim. Por quê? Porque o que eu percebo hoje em dia é: ai, se ele não é como eu quero, vou separar. Ai, se a pessoa não faz isso, eu vou separar. Se a pessoa não me ama do jeito que eu quero, eu vou separar. Porque muita gente acha que demonstração de amor é a pessoa ser sua escrava e fazer tudo que você quer. Isso não é demonstração de amor, não. A primeira coisa que você precisa entender é: Cristo amou a igreja a tal ponto que ele se deu por ela. Amor é você se dar por outro, não é o outro se dar por você. Entende? Se você ama tanto o outro a ponto de fazer as coisas por ele, a ponto de abdicar de coisas por ele, abdicar do seu tempo por ele, e em algum momento ele vai começar a te corresponder. Mas existe sim, no começo, um desequilíbrio na balança, porque se você quer fazer o relacionamento dar certo e a pessoa não está pesquisando sobre isso, não está estudando, e ela às vezes nem está percebendo que você está se sentindo assim, vai começar com você fazendo mais do que ela. Mas com o tempo, a balança vai se equilibrar. Eu posso dizer isso com toda certeza do mundo. Com o tempo, a pessoa vai começar a perceber as suas ações e a balança vai se equilibrar. Olha, isso nem estava no meu roteiro, mas eu lembrei agora, então eu vou falar. Uma das coisas que você precisa entender é que ambos são pessoas diferentes. Ambos têm criações diferentes. Não adianta você querer exigir que o seu esposo faça algo da maneira que você faria, porque ele foi criado de forma diferente. Então, se você quer ter paz no seu casamento, entenda isso. Às vezes você pica cebola em 2 segundos, o seu esposo vai demorar 1 hora. Tenha paciência, porque a pior coisa do mundo é você pedir uma pessoa para fazer uma coisa e não esperar o tempo dela, não esperar ela fazer, ou reclamar o tempo todo que ela fez. O que vai acontecer? Com o tempo ele vai parar de te ajudar, ele vai parar de fazer e você vai ficar sobrecarregada falando: ele não me ajuda com nada. É porque quando ele tentou te ajudar, a senhora quis as coisas do seu jeito. Tô dizendo por quê? Porque eu era assim, não sou mais. Glória a Deus. Hoje eu não sou mais uma pessoa sobrecarregada, porque meu esposo me ajuda com as coisas e eu consigo esperar o tempo dele. Eu peço ele: se amor, lava uma vasilha. O que eu gostaria? Que ele levantasse na hora que eu pedi e fosse lavar uma vasilha, mas eu fico calada. O que acontece? Daqui 1, 2 horas, ele levanta e lava todas as vasilhas, gente. E eu fiz outra coisa, ok? Entende? Nem tudo tem que ser da sua forma, do seu jeito. Somos pessoas, seres humanos diferentes. É isso, é só uma adendo que eu queria abrir aqui, não é do roteiro do vídeo, mas eu precisava falar isso. O meu relacionamento mudar, eu mudei, tá? E como eu falei pra vocês, foi Deus que abriu o baú. E quando Deus abriu o baú, uma das coisas que eu percebia era: opa, os meus traumas estão influenciando no meu relacionamento. E aí você vai precisar olhar com verdade. Não é de verdade, é com verdade, para dentro de si e perceber se os seus traumas não estão impedindo o seu relacionamento de prosperar. Por quê? Os meus traumas faziam eu ser agressiva, os meus traumas faziam eu ser mandona. No relacionamento existe o feminino e o masculino. Os meus traumas me faziam assumir o lugar do masculino do meu esposo. Os meus traumas faziam: eu faço, eu aconteço, eu sou boa, eu sou o suficiente, eu vou trabalhar e ter as coisas, porque se eu separar eu não dependo de ninguém. Então precisa sim olhar com cuidado para dentro de si, para dentro de você, para os seus traumas. Se você não está dentro de um relacionamento, vivendo o tempo todo pensando em separar. Ah, eu vou fazer minhas coisas, eu vou guardar o meu dinheiro, eu vou ter minhas coisas, porque se um dia eu separar eu tenho minhas coisas. Se você já entra em um relacionamento pensando em separar, pode ter certeza que vai dar errado. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Vamos lá. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que Deus te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio? Poder para usar contra as adversidades desse mundo, potestades, tá? Amor para usar com o seu próximo, querida, para usar com seu esposo. O amor, ele é paciente, o amor, ele é benigno, o amor tudo suporta. Vou repetir isso para você. Deus te deu um espírito de amor. O amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. O seu amor precisa ser tão grande a ponto de pensar em formas de melhorar o seu casamento e não de sair dele. E eu tô dizendo que o Senhor nos deu um espírito de amor para todas
as pessoas, entende? Não é só pro seu esposo, não, é amar a todas as pessoas. Porque, gente, o que tem de gente carrasca, carrancuda, gente chata, gente que é desagradável. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, porque eu sou muito falha nisso ainda tem muitos traumas meus sendo curados. Mas o que eu tô dizendo pra você é olhar pra dentro de si e entrar nesse caminho da mudança, porque tem gente que não quer nem entrar nele. Se você não tratar o seu esposo com amor, o seu relacionamento não vai prosperar. E equilíbrio, o que é esse equilíbrio? Você com você mesma, porque tem gente que é carrasca de si, tem gente que é a pior pessoa para si mesma. A pessoa não se ama, não se cuida, não tira um tempo para si, não se vê com amor, não se vê com cuidado. E a palavra vai dizer: amai o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não tem como amar o próximo. Se você não se cuida, não tem como cuidar do próximo. Se você não se vê com amor, não vai conseguir ver amor em ninguém, não vai conseguir ver amor em nada. Então a primeira coisa que mudou foi em mim, fui eu. Eu voltei a me arrumar, eu voltei a me cuidar, eu voltei a me ver bela. E olha que muitos anos mais velha, hein? Na época eu era nova, ainda nem tinha essas linhas de expressão que se você der um zoom, amor, eu te mato, que é meu amor, que é meu esposo que edita meus vídeos. Se você der um zoom nas minhas rugas aí, você vai ver, eu te mato. Mas assim, o meu amor próprio, ele aumentou muito com o tempo, porque eu aprendi a me amar. Então, se você não aprender a se amar, nunca vai conseguir amar o outro. Se você não ter autoconfiança, se você não se ver como uma pessoa bonita, você vai se ver o tempo todo na situação de achar que o outro pensa a mesma coisa de você do que você pensa de você. Você vai achar que o outro te acha feio, que o outro acha as outras melhores, que o outro te acha assim assado. Entende? Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar, amor próprio. E antes de continuar esse vídeo, eu preciso fazer uma confissão. Que esse vídeo tá tomando um rumo que eu nunca imaginei. Eu tô completamente fora do roteiro. O roteiro que eu fiz pra esse vídeo era outro. E eu acredito que tem alguém precisando ouvir essas coisas. Não tem lógica. Deus deve estar direcionando isso daqui. Porque, gente, vocês não têm ideia. Tanto que o meu roteiro era outra coisa. E Deus está direcionando dessa forma. As minhas mudanças começaram aí. As mudanças dentro da minha casa começaram em mim. E a partir da minha transformação, eu comecei a ver a transformação do meu esposo. Foi a partir da minha conversão. E antes de eu seguir esse vídeo e continuar, eu já vou falar os últimos passos práticos aqui do que mudou mesmo em de fato. E vou encerrar o vídeo. Mas antes disso, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu e ainda está assistindo esse vídeo, se inscreva para poder receber os próximos conteúdos. Eu vou falar para vocês agora as 3 coisas principais que aconteceram, que foram aonde as maiores mudanças também aconteceram, tá? Vamos lá? Agora eu vou ler o roteiro aqui, que isso daqui é importante. A primeira coisa foi eu entender que eu tinha domínio próprio, que o meu esposo não me dominava. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou dando ele o poder de dominar os meus sentimentos e os meus pensamentos, eu não tenho poder sobre mim, qualquer pessoa pode me dominar e pode me governar. Então eu entendi que eu sou dona dos meus sentimentos, eu sou dona das minhas emoções, o meu esposo não me domina. Então, mesmo que ele fizesse algo que me magoasse, mesmo que ele fizesse algo que me chateasse, depois isso ia virar uma conversa, mas aquilo não me dominava. Antes de eu entender isso, e não foi fácil, foi um processo, tá? Foi um processo, foi dia após dia eu ia repetindo pra mim mesmo: você não me domina, se você quer fazer isso, beleza. Ok? Deixava passar e depois a gente conversava e cada vez foi diminuindo mais. Mas o que acontecia? As primeiras vezes, gente, eu ficava mal demais. Eu chorava e meu esposo dormia. Pra vocês terem ideia, eu deitava na cama e começava a chorar, ele deitava do meu lado e dormia. Ele, ó, porque homem é assim, gente. Homem não é sentimental igual a mulher. Não adianta você querer que seu esposo seja sentimental igual você, se importe igual você se importa com as coisas. Gente, se você não falar, ele não vai mudar, ele não vai fazer. E ele sequer vai perceber, porque o homem não é emocional o quanto a mulher é, tá? Então, eu aprendi a falar e eu aprendi a me dominar. Ele fazia as coisas comigo e eu falava: é um problema dele, o problema está nele. É ele que é uma pessoa que precisa se olhar e se tratar, e não eu não fiz nada. Então eu vou seguir minha vida normal, ok? Quando essa mágoa passar e quando ele estiver mais calmo, eu vou sentar e vou expor como eu me senti naquele momento. Então foi isso que eu comecei a fazer. Entender que ele não me dominava. Eu tinha o poder sobre as minhas emoções e eu não aceitava mais que as atitudes dele dominassem as minhas emoções. Foi o primeiro e principal passo. Por quê? Porque a partir daí eu consegui mudar. Antes eu explodia, eu chorava, eu brigava, eu gritava, eu chamava atenção. E eu deixava ele mais irado ainda. Depois disso ele começou a perceber: opa, ela saiu de perto. Opa, ela foi viver a vida dela. Opa, ela saiu, ela foi pro shopping. Eu fui pro shopping, tá?
Opa, ela saiu, opa, ela entrou no carro e ó, deu linha. Então, não, gente, não era pra separar, pelo amor de Deus, era pra esfriar a cabeça. Aqui na internet a gente tem que deixar tudo muito bem claro, porque senão as pessoas entendem de forma errada. Então, assim, eu tinha domínio próprio. Ele fez, eu vou me acalmar, eu vou sair, não vou deixar os sentimentos me dominar, não vou ficar com raiva, com ódio, não vou gritar e não vou chamar atenção. Ele vai ter que perceber o que ele fez e se ele não perceber, eu vou ter uma conversa e ok, vou seguir minha vida, porque eu deixava até de trabalhar por causa dele. Segundo passo, essa daqui eu vou diretão, gente, eu vou diretão, não vai ter corte não, você se vira aí pra poder aguentar eu falando. Segundo passo, isso aqui é muito importante. Eu lembro de um dia, eu vou contar até um caso aqui, nossa, esse vídeo vai ficar gigante, mas é isso. Eu lembro de um caso em que um dia eu tive uma briga muito feia com o Denis. Gente, o Denis, ele tinha um mau hábito dele acordar estressado. E só Deus sabe por quê. Porque ninguém sabia o porquê que ele acordava estressado. Não, dormia bem, acordava estressado. E aí, eu falei, bom dia. Ele, bom dia pra quem? Falei, tá estressado, tá com a macaca. Aí eu fui, fiz um café da manhã, cheguei e falei assim, amor, quer um café da manhã? Ele, não, imagina. Eu falei, cara, eu tô fazendo um café da manhã. E a pessoa tá me dando uma batata dessa. Beleza, segui. Ai, amor, faz isso pra mim, ele não tá afim. Ai, gente, aquilo ali... E eu já tava no processo de domínio próprio ali, de não deixar ele dominar minhas emoções. E eu vim pra sala numa raiva. Eu queria pegar um pau e sentar na cabeça dele. Eu queria dar uma troçada no meio da cabeça dele. Tacar um trem. Pra ver se abrir o crânio dele, pra ele parar de ser tão idiota. Ai, parei, Deus, perdoa. E aí eu vim pra sala, gente, zero domínio próprio. E na mesma hora eu ouvi a voz do Espírito Santo, assim, como se ele estivesse do meu lado. E ele disse pra mim assim, ó, o seu esposo é da forma que é, porque ao invés de orar por ele, você o amaldiçoa. Um momento pra isso, pra você poder conseguir digerir isso. O Espírito Santo falou pra mim de forma muito clara. O seu esposo é como é, ainda age da forma que age, porque você não ora por ele. Não profetiza sobre a vida dele. E o pior, você o amaldiçoa. Quanto mais você amaldiçoar ele, pior ele vai ficar. Por quê? Não é que eu amaldiçoava, eu quero que ele morra, não é isso. Mas eu ficava, nossa, ele é isso, ele é aquilo outro. Ou seja, eu tava profetizando ao contrário. Eu tava jogando maldição sobre a vida dele. Eu tava dizendo que ele era ignorante, eu tava dizendo que ele era isso, eu tava dizendo que ele era aquilo outro. Então eu tava sempre profetizando contra o meu esposo. E a partir daquele dia, gente, eu juro por Deus, todas as vezes que acontecia alguma coisa, eu orava, eu entrava dentro do banheiro e dizia, meu esposo é isso, meu esposo é aquilo, meu esposo acorda bem, meu esposo acorda feliz, meu esposo faz isso. Então tudo que eu queria que ele fizesse, que ele fosse, eu profetizava. Eu comecei a profetizar todos os dias na vida dele. E as coisas começaram a mudar de forma surpreendente. Foram as maiores mudanças e foram mais rápidas. Foi coisa assim, esse é o segredo que se você pegar, você vai ver a mudança de verdade. Porque, gente, eu não sei dizer, questão de pouco tempo. Pouco tempo, assim, semanas eu vi uma mudança brusca, absurda. Foi eu começar a orar pelo Denis. E o que acontecia também? Por exemplo, aconteceu uma briga que eu sabia que ele estava errado. Na minha visão, no meu coração, pra mim, eu sabia que ele estava errado. E o que eu fazia? Eu entrava pra dentro do banheiro, eu entrava pra dentro do quarto e eu fazia uma oração. Eu falava, Deus, mostra pra ele que ele tá errado. E se eu tiver errado, mostra pra mim também. Mas se for ele o errado... Ih, meu filho começou a chorar. Acordou, tadinho. Eu dizia, se ele tiver errado, mostra pra ele que ele está errado. Então o Espírito Santo começou a incomodar ele. Vou ali pegar ele, peraí, que eu já volto com ele aqui pra gente terminar esse vídeo. Trouxe meu bichinho aqui pra gente poder finalizar esse vídeo, senão a gente não vai finalizar ele hoje, né? E a gente vai ouvir uns barulhos de cozinha ali, que o dele tá ali na cozinha. Mas é isso, aguenta, segura a onda aí. Então, as 3 coisas que me fizeram a principal mudança foram eu dominar os meus sentimentos, eu orar para que Deus mostrasse que ele estava errado, eu profetizar sobre a vida dele. A partir desse momento, gente, eu comecei a ver uma mudança absurda no Denis. E o Denis, antes disso acontecer, quando ele viu a minha mudança, quando eu mudei, ele se converteu, tá? Denis, ele era católico. Quando eu comecei a mudar dentro de casa com o tempo e comecei a frequentar a igreja, o Denis, ele também decidiu ir para a igreja e em um dia de culto ele se converteu. Só que a conversão do Denis, isso a gente tá fora de roteiro, tá? Por isso que eu vou dar umas emboladas aí, mas só para poder contextualizar que ele hoje é um convertido. Mas a conversão do Denis se deu pela minha mudança. Se você tá indo na igreja ou se você tá querendo uma mudança na sua casa, não importa se você tá ou não indo na igreja, a questão é que seu esposo só vai mudar a partir do momento que você mudar.
Não adianta você querer exigir do outro aquilo que nem mesmo você tem, entende? Então primeiro é preciso você se mudar. Aquilo que eu falei, autoestima, autoconfiança, autocuidado, cuidar da outra pessoa. Nós mulheres somos cuidadoras, os homens são protetores. Então cuidar da sua casa, dar um pouco mais de atenção. Gente, eu odeio limpeza de casa, eu odeio a casa e cada dia mais eu tenho me esforçado para poder fazer as coisas de casa e entregar para ele um cuidado que ele merece. Como esposo, eu casei, eu decidi isso, sabe? Eu não sou a mãe dele, mas sim eu sou, como esposa, eu sou uma esposa cuidadora e a gente precisa assumir esse papel, esse lugar. Não adianta a gente querer que ele seja protetor, que ele seja bom, que ele ame a esposa como Cristo amou a igreja, se a gente não ama ele da mesma forma e não se entrega da mesma forma. Então essa mudança em você é necessária, tá? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui. Para mim poder finalizar, eu quero deixar um conselho para você. A primeira coisa, se você esquecer tudo que eu falei, você não muda ninguém. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo, mas ele só vai conseguir agir no coração da pessoa se o coração dela estiver aberto para ouvir. E o coração do outro só vai estar aberto para poder ouvir a vozinha do Espírito Santo, que é um testemunho interno, é uma voz interna que vai dizendo para a pessoa assim: nossa, você podia ir na igreja um dia, hein? Nossa, você podia tratar ela assim melhor, né? Nossa, você podia, não precisava falar isso, né? Então, essas vozes que o Espírito Santo vai falando para a pessoa, ela só vai ouvir se você for um espelho para ela. Porque se você for aquela pessoa que grita, que é ignorante, que quer mandar no outro, que não deixa o outro ter o tempo dele, que... Sabe? Eu sei que você tá me entendendo, porque eu já fui assim, eu acredito que, né? Se você tá passando por isso, você tá me entendendo. O coração da pessoa vai estar totalmente fechado, porque ela vai pensar assim, ela quer uma mudança em mim, mas ela não é a mudança. Então, o coração do outro só vai se abrir para mudança a partir do momento que você mudar. Esse é o principal conselho. Se tudo que eu falei aqui você não lembrar de nada, lembre-se disso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, até aqui. Você que chegou até aqui, comenta aqui. Cheguei até o final, sobrevivi à sua falação. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal.